Abra sua Bíblia no livro de Miqueias. Miqueias capítulo 6. Miqueias já está no finalzinho do Antigo Testamento. Um livro dos profetas menores. Miqueias capítulo 6. A partir do versículo também 6. Miqueias, capítulo 6, eu estou dando um tempinho a mais para você achar, né? É um livro que a gente não tem muito costume de estar passando, e um livro pequeno, mas é o texto que Deus tem para os nossos corações nessa manhã. Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8, que diz assim a palavra de Deus: Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus excelso? Devo apresentar-me diante dele com sacrifícios, com bezerros de um ano? O Senhor se agradaria com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo meu pecado? Ó homem, ele te declarou que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes com humildade com teu Deus? E que o Senhor nos abençoe todas as vezes que nós lemos e estudamos a sua palavra. Amados, Miqueias é um livro profético, um livro que nos desafia a refletir sobre a nossa relação com Deus e como nós devemos viver diante do Senhor. Nessa passagem específica, o profeta Miqueias nos mostra uma pergunta crucial, uma pergunta que nos confronta sobre o verdadeiro cristianismo. A pergunta é: o que o Senhor requer de nós? Queridos, nós seres humanos somos orientados visualmente. Ao contrário de muitas espécies de animais, somos uma das raras exceções entre os seres vivos em que podemos ver cores. E o único ser vivo que consegue pensar nas coisas de maneira visual, com imagens, com imaginação, é o ser humano. Mesmo quando pensamos, às vezes, em conceitos, tendemos a fazê-lo de forma visual. Por isso nós conseguimos ou damos formas a tantas coisas que talvez não tenha aquele significado ou aquilo que é espiritual. Por isso que nós damos formas a Deus, mesmo sabendo que o Senhor é um espírito. Na teologia nós chamamos isso de antropomorfismo, ou seja, é dar formas humanas a Deus. E a gente sabe, Deus é espírito, e por isso ele não tem formas humanas, mas para a gente conseguir compreender algumas coisas, nós damos algumas formas a Deus. Por exemplo, dizemos que a mão de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos do Senhor estão abertos, mas nós sabemos que Deus não tem mãos, Deus não tem ouvidos, porque é um ser espiritual. Mas é uma forma da gente conseguir traduzir aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amados, só que o grande desafio de sermos orientados visualmente como espécie é que muitas vezes o que imaginamos nem sempre parece com aquilo que realmente é. E isso pode ser bom, mas às vezes é ruim. Ruim porque muitas vezes nós somos preconceituosos em todas as áreas. Nós criamos uma imagem na cabeça de como o outro deve ser, pelo simples fato de olharmos para ele e o seu estilo não ser parecido com o nosso. Julgamos muitas vezes os de fora, o jeito que o outro veste, o jeito que o outro anda,
mas também nós temos nossos julgamentos internos dentro da igreja. Às vezes nós criticamos como o outro adora o Senhor. Às vezes, se ele é mais animado durante o culto e dá uns glória a Deus bem alto, às vezes a gente assusta, às vezes a gente critica pela forma de adoração, mas também muitas vezes nós criticamos com aqueles que é mais contido durante o louvor, aqueles que a gente acha por estar mais em silêncio, que não levanta sua mão, ele não está em espírito de adoração. Tudo julgamento. Amados, muitos cristãos têm uma visão de como eles pensam que é a vida cristã correta, mas nem sempre é a visão correta do que Deus espera de nós. Às vezes nós criamos o nosso padrão, às vezes nós criamos a nossa cartilha, às vezes nós criamos o nosso jeito certo de ser cristão, mas nem sempre essa visão é a visão que Deus espera do ser humano. De qualquer forma, quando as coisas, amados, não aparecem do jeito que esperávamos, nós somos chamados por Deus a ajustar a nossa visão. Ou nós temos a escolha de ficarmos mantendo uma visão distorcida daquilo que nós imaginamos ser o correto. E por isso, a grande pergunta é: como nós podemos responder a esses momentos em nossa vida, quando a realidade não corresponde à visão correta daquilo que existe? Como realmente saber a visão certa daquilo que Deus espera de nós? Amados, a visão cristã, ela é cheia de desafios. Ou ficamos cada vez mais agitados quando a visão que temos não sai exatamente como pensávamos, ou nós nos ajustamos, ou ajustamos a nossa visão e descobrimos a maravilha de Deus fazendo coisas em nossas vidas que nunca esperávamos, ou pelo menos um pouco diferente do que esperávamos. Por causa da nossa visão limitada, por causa da gente entrar numa caixinha, achar que só o nosso jeito de adorar é o jeito certo, nós muitas vezes limitamos a ação de Deus em nossas vidas. Eu lembro uma vez, o pastor Marcelo Galberto é um pastor presbiteriano, e uma das ministrações que ele teve, a gente estava num evento de academia pastoral, e ele dizendo que a sua neta, ela foi internada, e ela ficou muitos dias no hospital, e os médicos faziam tudo que é exame e não conseguiam descobrir qual era o problema da sua neta. E ali um dia, ele estava no quarto do hospital, e chegou uma senhora para visitar aquela menina, uma mulher que fazia um trabalho hospitalar, passava em vários quartos, e passou naquele dia no quarto da sua neta. E essa mulher perguntou para ele se podia fazer uma oração pela sua neta. Essa mulher, então, quando foi orar, ela tirou dentro da bolsa dela um pedaço de pano, e ela passou sobre a menina esse pano e orou, pedindo a Deus que o Senhor viesse curar a vida daquela menina. Na hora dele, como um presbiteriano tradicional, ou como a gente seria um batista tradicional, logo então ele começou a pensar na cabeça: esse povo inventa cada coisa, esse povo cria cada história, para que isso? Qual que é a necessidade de usar um paninho? Mas a mulher orou, e ali então ele fechou os olhos e concluiu a oração junto com aquela mulher. Naquele mesmo dia, a sua neta começou a melhorar. No dia seguinte, o médico foi visitá-la. Quando chegou, não sabia o porquê, não sabia qual doença que ela tinha, só disse uma coisa: olha, essa menina está curada. Amados, quantas vezes nós limitamos o poder de Deus, porque nós queremos encaixar Deus na nossa visão, do nosso jeito de ser. Amados, a Bíblia está cheia de situações que não combinam exatamente com a visão de alguns que tiveram originalmente.
Mas se esses não largassem e não ajustassem sua visão, estariam cometendo um grande erro com suas perspectivas. E uma das coisas que a gente aprende na Bíblia e que nos ensina é que a vontade de Deus não é encontrada tanto naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos. A vontade do Senhor está mais ligada com as nossas atitudes internas do que externas. Porque muitas vezes nós estamos demonstrando para as pessoas aquilo que nós não somos. E Deus está preocupado mais com as intenções do que as nossas ações. Quando o nosso foco está em Deus, não podemos ficar desapontados, mesmo quando a nossa visão não sai exatamente como esperamos. Amados, uma das coisas mais comuns que erramos é isso. É a tentativa de colocar Deus dentro de uma gaiola. Distorcemos a imagem de quem Deus é, quando nós assumimos o controle da vida. Fizemos de Deus um objeto, algo que nós podemos lidar, como se fosse uma coisa que nós podemos usar em benefício próprio. O ser humano, no geral, é assim. Sempre lidou com Deus como um objeto de apoio. Isso não é de agora. Sempre foi ao longo da história. Mas por isso que Deus levantou homens de Deus, profetas, para que nunca entrasse nessa conversa. Pelo contrário, sempre ensinasse o povo a reagir à voz e à presença de Deus. Um povo que sempre lidou com Deus como se fosse um objeto. Deus levantava profetas para ensinar como o homem precisava se relacionar com Deus de verdade, não apenas como se fosse um ponto de apoio que ajudaria no momento que clamasse a Ele. Por isso que Deus levanta alguns profetas, e um desses profetas é Miqueias, esse profeta que leva o nome desse livro que nós acabamos de ler. Amados, o nome de Miqueias significa aquele que é como o Senhor. Miqueias, ele profetizou em Jerusalém, ele foi contemporâneo do profeta Isaías, do profeta Oséias, do profeta Amós. Ele profetizou na metade do século 8 a.C. Interessante que naquele momento que ele profetizava, o povo vivia um distanciamento quilométrico de Deus. O povo tratava Deus apenas como esse objeto. E por isso, esse povo estava experimentando as opressões das grandes cidades diante deles. Havia muita corrupção política, muita corrupção jurídica, um reino luxuoso contra uma nação que estava vivendo em miséria. Mas diferente de outros profetas, a Bíblia vai dizer que Miqueias foi um profeta pobre, e ele centrou a sua mensagem na evocação de justiça em favor dos necessitados. Amados, naquele tempo os dois reinos, Israel, o reino norte, e Judá, o reino sul, estava em um absoluto declínio. Estava passando uma situação terrível. No norte, a idolatria fez com que a ira de Deus enchesse, e como punição, Israel acabou sofrendo a invasão do povo assírio. No sul, uma outra dificuldade. No sul havia uma alternância entre altos e baixos. Nunca foi possível realizar uma reforma espiritual profunda naquele lugar. O povo, então, sendo muito ritualista, ia ao templo fazendo suas ofertas, mas suas vidas estavam totalmente separadas de Deus. Era apenas um povo religioso. Havia um abismo entre o que professavam e aquilo que faziam, as suas práticas. Então, diante desse quadro, Deus então chama o povo a uma espécie de julgamento, como é esse capítulo todo do capítulo 6. E o enfoque desse capítulo é que o Senhor não queria que o povo fizesse algo para Deus
mas que sentisse a sua presença. Porque Deus nunca esteve preocupado com aquilo que nós fazemos com Ele, mas Deus sempre esteve preocupado com o homem que busca a sua presença. Amados, quantas vezes nós fazemos algo apenas por ritos religiosos? Quantas vezes nós fazemos algo porque nós crescemos numa religião, e a religião sempre faz aquilo, então eu acabo fazendo, mas dificilmente nós buscamos a presença do Senhor. E Deus então cobra isso do povo. Deus usa o profeta Miqueias para cobrar isso. Deus usa o profeta para falar ao povo que o povo estava muito distante dele, porque era um povo que apenas adorava com os lábios, era um povo apenas que tinha ritos religiosos, mas que não tinha vida com Deus, um povo que estava distante do Senhor. Amados, porque sentir a presença de Deus é muito diferente do que fazer algo para Deus. Nem tudo que fazemos para Deus é algo que agrada o coração do Senhor. Ainda que seja para Deus, ainda que a gente use o nome de Deus, nem sempre toca o coração do Senhor. Porque experimentar a presença de Deus é entrar por portas que o mundo natural não consegue descrever, porque por detrás dessas portas estão as realidades mais profundas da verdadeira essência do Senhor, como o amor, a compaixão, a justiça, a fidelidade. O contraste de tudo isso é o pecado que está na humanidade. Mas quando nós estamos na intimidade com Deus, quando nós estamos na presença de Deus, nós conseguimos então ter a visão correta de quem Deus é. Nós conseguimos então compreender e conhecer realmente a essência do Senhor. Amados, ao abrirmos essas portas de intimidade com o Senhor, a gente percebe um Deus que não pode ser explicado sobre nenhum critério e formas humanas. Deus é ilimitado, Ele vai além da nossa visão. Amados, Miqueias, ele ensinou que a verdadeira religião, a religião realmente que tem a ideia de religar o homem a Deus, é aquele que leva as pessoas a uma comunhão de intimidade com o Senhor, e não simplesmente aqueles que têm uma vida de apenas aos domingos na igreja, mas aqueles que buscam o Senhor todos os dias. Existe um teólogo chamado Russell Chaplin, ele disse que para Miqueias, a fé em Deus deve resultar em justiça social e em santidade pessoal. E essas coisas só podem existir quando a efetividade, presença do Senhor, intimidade com Deus. Se queremos fazer a diferença lá fora, se queremos ser pessoas diferentes, que venham a mudar a nossa geração, mudar os lá fora, mudar então esse momento da humanidade tão terrível que a humanidade vive, nós precisamos buscar intimidade com Deus. E intimidade com o Senhor não acontece de um dia para a noite. Intimidade com Deus não acontece quando a gente encontra com o Senhor apenas um dia na semana. Por isso que a igreja lança esse desafio, o desafio de a gente orar todos os dias ao meio-dia, 1 minuto só. Se a gente pensar num relacionamento com Deus, é muito pouco, mas é para começar a gerar em nós esse senso de buscar o Senhor todos os dias. Porque quantas vezes nós passamos dias sem buscar apenas 1 minuto de Deus? Quantas vezes o nosso dia cheio de atividades, corrido, a gente passa o dia todo e a gente não tem 1 minuto com o Senhor? Mas quem sabe a gente não começa agora, com esse desafio que a igreja tem. Amado, só consegue ter a visão real do Senhor aqueles que buscam ter intimidade com Deus, aqueles que buscam o Senhor todos os dias. Às vezes nós achamos que a nossa visão de cristão é a visão certa, mas se a gente olhar para aquilo que Miqueias está ensinando, Miqueias está dizendo que o que Deus mostra,
ou o que Deus espera que tenhamos como uma vida cristã. Porque às vezes nós criamos o nosso jeito, só que quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus já mostra o que Ele espera de nós. Deus já mostra aquilo que Ele espera do ser humano que busca o Senhor. E a primeira coisa, a primeira exigência que Deus espera de nós é a existência da prática da justiça em nossas vidas. Essa é a primeira exigência do Senhor. Se você olhar no verso 8 de Miqueias capítulo 6, vai dizer o seguinte: olha, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Amados, a prática da justiça é a primeira coisa que Deus requer de nós, como cristão verdadeiro. A palavra hebraica aqui, de justiça, que o Miqueias acaba usando, significa literalmente o caminho prescrito, a ação correta, o modo apropriado de vida. Ou seja, é como o Senhor estava dizendo: olha, viva em justiça, pratique a justiça, ande de modo apropriado de vida. Amado, justiça não se faz com conhecimento, justiça se faz com prática. Não basta estar regulamentado em códigos, em ter conhecimento dela. Não basta conhecer a palavra de Deus, conhecer da Bíblia. Não basta ler a Bíblia todos os dias, mas mais do que isso, é necessário a aplicação dela. É necessário trazer a Bíblia prática para nossas vidas. Nos tempos de Miqueias, havia ordenamentos jurídicos, porém os mesmos estavam sendo aplicados em prejuízo do povo, e isso era abominação para Deus. Amados, muito mais relevante do que ter o conhecimento da letra fria da lei, é uma vida de verdadeira justiça e retidão diante do Senhor. Queridos, era o que Deus queria de Israel, é o que Deus continua buscando entre nós, verdadeiros adoradores, aquilo que o maestro falou. O Senhor procura em nós os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus requer de nós, Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito, e não simplesmente com palavras, com ações, com levantar das mãos. Mas se o espírito estiver longe de Deus, Deus não quer, Deus está à procura desses verdadeiros adoradores. Deus espera que tenhamos vida de integridade. Deus espera que tenhamos uma vida de prática bíblica. Amados, a Bíblia que as pessoas que não conhecem a Cristo vão ler é a sua vida. Você é a Bíblia aberta do Senhor. E a pergunta que eu te faço dessa manhã é: quando as pessoas olham para a sua vida, o que elas enxergam? Ela encontra alguém íntegro, alguém honesto, alguém que tenha sabedoria, alguém que sabe se comportar bem, alguém que é trabalhador, alguém que honra a casa, a família, alguém que honra a Deus. As pessoas vão encontrar isso na sua vida, ao ler a sua vida, ao conviver com você. A primeira coisa que Deus espera de nós é que a gente pratica a justiça. Mas uma segunda coisa que o verso 8 vai dizer, da visão correta de como ter uma vida cristã que venha agradar o coração de Deus, nós precisamos amar a misericórdia. A Bíblia vai dizer isso, o verso 8 diz o seguinte: olha, o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ames a misericórdia. É interessante que não pede apenas para exercer a misericórdia, mas para amar essa misericórdia. Amados, a palavra traduzida aqui para misericórdia significa bondade, generosidade, lealdade, fidelidade. Amados, a misericórdia é um passo além da justiça. A misericórdia dá mais do que a justiça requer, porque a justiça concede o que é direito, mas a misericórdia concede o que o amor exige. E a misericórdia não deve ser apenas praticada, mas ela também deve ser amada. O texto fala em esse amor.
Não basta fazer o que é certo, devemos fazer com a motivação certa. Não basta dizer ou colocar em prática uma misericórdia com o outro se a motivação for errada. Se a motivação for apenas política, se a motivação for apenas de ego pessoal, se a motivação for apenas para se promover nas redes sociais. Porque é assim, né? Muitas pessoas estão ajudando outras, mas o tempo todo com a selfie ligada, filmando, tirando foto de tudo que faz. Mas se a motivação não for certa, não agrada o coração de Deus. Pode alcançar a vida de muitas pessoas, mas não alcança o coração do Senhor Jesus. É necessário amar antes de fazer. Queridos, há uma letra de uma música, eu não lembro quem é o autor, mas que diz o seguinte: sei que é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. O amor vem antes de qualquer coisa. Nós podemos fazer sem amar, mas é impossível amar sem dar alguma coisa. Queridos, aqueles que entendem o amor do Senhor, aqueles que entendem o amor que um dia alcançou a sua vida, a sua família, um amor que Deus, sem esperar nada de troca, é isso que o Senhor também espera de nós, que possamos amar o nosso próximo, sem esperar nada de troca, que nós possamos exercer misericórdia com amor. É isso que a Bíblia vai dizer, que Deus espera de nós, que possamos exercer misericórdia com amor, com a intenção correta. Amados, no mundo nós estamos cheios de pessoas, cheios de voluntários. Nós estamos vivendo nessa era do voluntariado, a era de a gente sempre fazer algo, né? Nas televisões, nos canais, sempre a gente tem voluntários, mostra o trabalho de voluntários. O trabalho de voluntário é algo muito legal, mas o Senhor não nos chama para ser voluntários, o Senhor nos chama para ser servo, porque o voluntário tem as suas próprias escolhas, ele faz aquilo que quer, no tempo que quer, mas Deus nos chamou para ser servos do Senhor, e como servos do Senhor, nós não temos escolha a não ser amar. Nós não temos tempo para exercer esse amor. Deus nos chama para servi-lo em todo momento, em qualquer situação, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Mas eu termino essa mensagem dizendo a terceira e última coisa que Deus espera de nós. Deus espera que o ser humano venha andar humildemente com Deus. É a terceira exigência que Deus espera do cristão. Amados, a palavra aqui, que chama em hebraico tsaná, traduzida para humildemente, traz ideia de uma aproximação modesta. É como se fosse uma aproximação onde vem se curvar. É como se fosse se curvar para andar com Deus. Amados, as exigências da prática da justiça e do amor à misericórdia estão relacionados com a gente, com o homem. Já essa última exigência está relacionada unicamente com o Senhor. Se fôssemos colocar numa ordem dessas três, certamente estaria essa sendo a primeira das três exigências, porque só podemos praticar a justiça e amar a misericórdia se andarmos humildemente com o Senhor. Ou seja, nenhum de nós é capaz de fazer aquilo que Deus ordena, sem antes nos achegarmos ao Senhor como pecadores quebrantados que carecem da salvação e da direção de Deus. Talvez o maior exemplo bíblico que nós possamos encontrar é do próprio Jesus. O próprio Cristo chegava ao Senhor diante do Pai, buscava orientação de Deus, mesmo sendo Deus encarnado. Amados, andar humildemente é se encurvar ao Criador. A pergunta que eu te faço é: você tem andado com Deus humildemente? Você tem se encurvado diante de Deus? Ou Deus é apenas um Deus distante da sua vida? Ou você apenas diz para as pessoas que você professa o Senhor, mas Deus está longe de você? Eu lembro de uma frase que o pastor William Salgado
falou mês passado, no aniversário da nossa igreja. O pastor Willis Salgado disse que nós precisamos escorregar na presença de Deus. Ele disse, olha, nós não podemos sair da nossa casa pela manhã sem escorregar na presença de Deus. Sabe o que significa escorregar? É dobrar os joelhos diante do Senhor, é se encurvar diante de Deus, reconhecendo que nós somos pecadores, que Ele é Deus e que nós precisamos da sua misericórdia todos os dias. Amados, Deus está à procura de pessoas que se curvam diante dEle, que se prostram diante dEle, que buscam orientação dEle, que buscam direção nele. Não basta apenas exercer justiça, não basta apenas exercer misericórdia, se a gente não tem essa intimidade com o Senhor, de se encurvar diante de Deus. Queridos, essas são as 3 exigências que Deus espera de nós como cristãos: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. Nenhuma dessas pode ser desmembradas. Isso porque é possível praticar a justiça de forma severa, inflexível, sem misericórdia. Mas também pode haver misericórdia sem justiça. Também é fácil encontrarmos gente que diz que anda humildemente com Deus, mas que dá justiça e misericórdia pouco espaço na sua vida. Mas que aqui cabe as sábias palavras do salmista Davi, quando ele diz no Salmo 51, verso 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Meu irmão, Deus está à procura de pessoas que se quebrantam diante dEle. O desafio que eu tenho para você nessa manhã, que você venha ter uma visão correta do cristianismo, uma visão correta daquilo que Deus espera de você. Deus não requer de você uma vida apenas no rito religioso, mas uma vida que venha ter atitudes, que venha glorificar o nome dEle. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra continue falando no seu coração nesse domingo, em nome de Jesus. Fica de pé, em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida espiritual, eu quero orar pela sua casa, sua família. Mas, querido, só vamos encontrar mudança se a mudança começar na gente. Só vamos ver mudança no nosso cônjuge, nos nossos filhos, se eles verem que nós somos servos que se curvam diante desse Deus. Por isso, feche seus olhos em nome de Jesus, que eu quero orar pela sua vida. Pai, nós somos gratos, Senhor, por tudo que nós vivemos aqui nessa manhã, na tua casa. Obrigado, meu Deus, pela escola bíblica, por tudo que nos foi ensinado. Obrigado, Senhor, pelos louvores entoados em teu nome. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz, que penetra os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver uma vida que venha glorificar o teu nome. Nós queremos, meu Deus, viver uma vida com a visão correta, uma vida que realmente venha alegrar o teu coração. Por isso, meu Deus, nos ajude a praticar justiça, andar de forma correta, forma íntegra. Nos ajude, Senhor, a exercer misericórdia, mas com a intenção correta, com amor, esse amor que nos foi alcançado pelo Senhor. Pai, mas também nos ajude a levarmos uma vida que se chegue até o Senhor, humildemente, se curvando diante de Ti, reconhecendo que nada somos, mas tudo dependemos de Ti. Abençoe, Senhor, a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe, Senhor, nossos filhos, que a Tua presença seja real em nossos lares. Nos abençoe, Pai, restante desse domingo, continue, Senhor, ministrando nossos corações. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com o nosso pastor Márcio Tiajolo lá na Bahia, esteja com o povo do Senhor espalhado pela terra, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz, amém.